Seja bem-vinda, doutora Vanessa Rocha, Renan, tá? Seja bem-vinda aqui ao Mistura, é um prazer receber você aqui. Eu sei que a gente recebe aqui os nossos convidados, sábado é o dia de estar com a família, descansar, mas a doutora abriu um espaçozinho aí na agenda dela para estar aqui com a gente, porque a gente vai falar de um assunto muito, eu acho que, doutora, eu acho que hoje eu já posso dizer 90% da população, mais ou menos assim, tem algum problema com esse tipo de assunto que a gente vai tratar. A doutora Vanessa, ela é dermatologista, tá, gente? E ela é especialista quando o assunto é tricologia, que trata de queda de cabelo, de todos os assuntos ligados à queda de cabelo, como é que a gente pode dizer, alopécias, ao fio do cabelo, tudo isso é ligado à tricologia. E a doutora Vanessa Rocha, que é dermatologista e tem especialidade no assunto, vai conversar com a gente hoje sobre esse tema e tirar muitas dúvidas. E você também pode estar participando e mandando aqui a sua pergunta, ou no Instagram, ou também no nosso WhatsApp, 9411-7777. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Lia. É um prazer estar recebendo você aqui hoje. O prazer é todo meu. Doutora, como a gente estava conversando, primeiro eu quero falar com a doutora e já começar citando o meu caso. A doutora Vanessa, ela é a minha dermatologista, é quem cuida também do meu cabelo, que era um cabelo muito ralinho, um cabelo que tinha dificuldade de crescer, um cabelo que ele crescia, quando chegava na metade, ele já quebrava, né? E isso era uma coisa que me incomodava. E como eu falei, eu já tinha tomado inúmeros remédios. Eu acho que todo remédio que eu via, assim, naquelas gôndolas de farmácia, assim, eu passava e levava todos para casa, né? E nunca conseguia. Até conheci um dia a doutora Vanessa, aí ela disse, Lia, seu problema é outro. E aí a gente iniciou um tratamento, doutor. Agora eu quero já começar perguntando, o que consiste a consulta da tricologia? A tricologia é uma subespecialidade, né, da dermatologia que vai fazer o tratamento tanto das doenças do couro cabeludo como da haste, né, do fio propriamente dito. Então é uma consulta demorada, é uma consulta minuciosa. Existem inúmeras causas de queda de cabelo e por conta disso a gente tanto tem que fazer uma história clínica muito bem feita, perguntando sobre antecedentes, uso de medicamentos, infecções e além disso um exame físico muito completo que a gente faz inclusive a dermatoscopia, né, que a gente usa um aparelho para aumentar os fios aqui no couro cabeludo e conseguir chegar a um diagnóstico. Às vezes também precisamos fazer aí alguns exames de sangue e aí chegar no melhor diagnóstico para fazer o tratamento correto. Existem casos que são mais difíceis de tratar, existem casos que demoram, existem aqueles casos que requer um cuidado maior? Com certeza. Existem doenças de couro cabeludo que são doenças agudas, e existem doenças crônicas, ou seja, doenças que não têm cura. Então, que a gente tem que sempre estar medicando e com um acompanhamento correto, porque toda medicação também tem seus efeitos colaterais. E dentre essas doenças crônicas, tem aquelas doenças de cabelo que elas são cicatriciais, ou seja, depois que o paciente perdeu, se isso for descoberto de forma tardia, ele perdeu aquele cabelo para sempre. E existem aquelas doenças que são não cicatriciais, ou seja, não causa cicatriz, a gente consegue recuperar, a gente consegue tratar mesmo sem cirurgias. E o que pode causar queda de cabelo hoje? Assim, quais são as causas mais comuns hoje que a gente encontra sobre queda de cabelo? Primeira coisa que a gente vai diferenciar quando vocês chegam no consultório é se realmente é uma queda ou se é uma quebra. Hoje em dia a gente faz muito procedimento químico no cabelo, né? A gente faz alisamento, descolore o cabelo, usa chapinha. Então todas essas agressões físicas, elas podem levar à quebra do fio. Uma vez que a gente diz que não é quebra, realmente está caindo o cabelo. Eu estou vendo o meu cabelo cair no chão, no banheiro, fica cabelo no travesseiro. Aí a gente vai ter inúmeras causas. A mais comum, que é a mais comum mesmo, a gente chama de eflúvio telógeno agudo. É uma doencinha benigna, mas que acontece após, por exemplo, Covid, teve muito, infecções, cirurgias,
pós-parto, na hora que a gente para ou começa algum anticoncepcional, pode causar queda também. Alguma dieta também? Dietas muito restritivas, né, de restrição proteica intensa, inclusive pacientes que fazem cirurgia bariátrica, também tem um risco maior de ter queda de cabelo desse tipo, né, que é a eflúvio telógeno agudo. Fora essa, que é a mais comum, uma outra que é muito comum também é a alopecia androgenética. Que é a minha? Né? Que é o seu caso. Que a gente faz esse tratamento que o paciente ele vai ter aí uma enzima lá na base do fio, né, do couro cabeludo, que fica produzindo um hormônio que diminui o tempo de crescimento desse fio. Então era aquele paciente que tinha um montão de cabelo quando era mais novo. A gente até colocou as causas aí também na tela. Exato. E com o tempo começa a ter aquele fio mais fininho, mais ralinho, a gente começa a ver o couro cabeludo e tem que ser corretamente tratado. Então essas causas aí que estão na tela são todas causas daquela primeira doença mais benigna que a gente falou, que é o eflúvio telógeno agudo, tá? Então todas essas coisas podem desencadear a queda, porque a gente tem que perceber que o cabelo, ele não é importante para o nosso corpo, né? Então assim, teoricamente, é bom para a nossa autoestima, mas assim, diante de uma infecção, diante de um déficit de nutriente, diante de um problema de tireoide, o último que vai receber nutrientes e tudo mais vai ser o cabelo. Então ele sai da sua fase de crescimento e entra na fase de queda. E aí você começa a ver queda de cabelo por todos os lados. Pronto, fala em queda. Eu quero saber aqui se é mito, se não é. Eu mesmo, se for em mim, sem, quando der no final da semana eu tô sem nenhum. Difundiu-se muito que a queda de até 100 fios era normal. É verdade? É verdade, é verdade. Mas, doutora, se cair 100 fios aqui do meu, aqui, quando eu der no final do mês, eu tô, né, não sabe, eu tô sem nenhum cabelo. Mas do jeito que tá caindo, tá crescendo. O que é que acontece? Estão mostrando a imagem aí do folículo, né? A gente tem os fios de cabelo, eles crescem, e isso a gente chama de fase anágena. 85% dos nossos fios estão nessa fase de crescimento, mas sempre tem 15% caindo para renovação do cabelo, tá? Esses 15%, quando a gente soma a média de fios normais na população brasileira, vai dar cerca de 100 a 150 fios que caem todos os dias. Então, alguns pacientes, inclusive, chegam no consultório com muito medo porque estão com queda de cabelo e param de lavar o cabelo. Eu é de pentear. De pentear também. Isso é um erro primário. Por quê? Se você não lava o cabelo na frequência que você lavava, ao invés de você ver 100 fios caindo todos os dias, que era o normal que você via, quando você for ver, você já vai estar, por exemplo, eu fico 5 dias sem lavar. Eu não vou ver só 100, eu vou ver 5 vezes 100. Aí o paciente fica completamente desesperado, porque ele está vendo 500 fios de cabelo caindo na mesma hora, né? Ah, é verdade. Doutora, e algumas pessoas, com a cara limpa olhando para a câmera, e aquelas pessoas que se automedicam? Quais os riscos? O risco é tremendo, né? Essas medicações que, inclusive, usam medicações que são medicações antihipertensivas, né? Que são remédios para pressão. Então, o paciente usando isso de forma sem acompanhamento médico pode ter hipotensão, né? Queda de pressão, inclusive processos alérgicos importantes, alterações nos exames de próstata. Então, assim, todo medicamento ele deve ser acompanhado. Então, eu vejo muitos pacientes que usam de forma errada porque o vizinho está usando e faz piorar o problema que eles têm. Porque a TV está mostrando, porque a propaganda está gostando, porque a colega do trabalho está usando e diz, mas assim, depois que eu comecei a fazer o uso da tricologia, os cuidados com a dermatologista, eu entendi que o meu caso é diferente do caso da minha irmã, da minha vizinha, da minha colega, porque cada um tem um tipo, né? Como a gente conversou, são inúmeras, né? Existe uma subespecialidade na dermatologia só para estudar isso. Então, assim, o principal em ficar fazendo automedicação é exatamente o atraso no diagnóstico. Como a gente conversou, algumas doenças de couro cabeludo, elas vão ser cicatriciais. Então, uma vez que você perdeu ali o time de tratamento, o paciente não vai conseguir recuperar esse cabelo. Então, ficar passando só na farmácia, comprando da sua própria cabeça, está retardando o seu diagnóstico.
Então a gente está perdendo tempo, e tempo é cabelo, que a gente fala no consultório. Tempo é cabelo, é verdade. Doutora, aqui para finalizar, então assim, a gente sabe que a queda de cabelo causa muita angústia. Sim. Qual o primeiro passo a fazer? Acho que tem muita gente assistindo a gente aí, eu tô com queda de cabelo, eu já tentei isso, já passei, tem gente que passa extrato de alho, passa babosa, passa um monte de coisa. Eu só tomava, essas coisas não passavam não. Passa babosa, passa um monte de coisa, tudo. Qual é o primeiro passo a fazer? Você que está assistindo a gente aí tem esse problema de queda de cabelo, não sabe a causa, porque cada tipo de pessoa tem uma causa para queda de cabelo. Qual o primeiro passo a ser tomado, doutora Vanessa? Primeiro passo a gente saber o que é que não é normal, né? O que é que não é normal que deve levar você para o dermatologista? Uma mudança no padrão de queda. Como a gente conversou, caem normalmente cerca de 100 a 150 fios todos os dias. Se isso modificar, se você começar a ter uma queda mais intensa, que está te preocupando, se essa queda está deixando o teu cabelo mais ralo, está deixando o teu cabelo mais fino, você está formando placas também sem cabelos, como acontece também em uma outra doença que chama alopecia areata, a gente tem que procurar o dermatologista para daí ser feita a investigação. Tanto com base na tua história clínica, o médico vai te ouvir, quanto também alguns exames de sangue que a gente vai realizar, exames de imagem com dermatoscópio. Ok, vou deixar o Instagram aí, mostrar aí o Instagram da doutora Vanessa Rocha e tudo. Quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato com ela também, que se identificou com esse assunto que é tão importante, ó, tá aí, ó, você pode seguir, ó, ela, ó, doutora Vanessa Rocha, e aí você pode tirar suas dúvidas, porque eu acho que tem muita gente que tem alguma dúvida relacionada a esses vários tipos de causas que a gente mencionou aqui. Exato. Doutora, muito obrigada, tá? É um prazer estar recebendo você aqui para falar desse tema, que é um tema que, como eu falei, eu acho que hoje 90% tem algum problema com queda de cabelo, com alopecia, alguma coisa, porque isso se intensificou na população depois do Covid. Todo mundo que teve Covid espera 3 meses começava, era certinho, começava a queda de cabelo, né? Então, exatamente. Isso assim, Covid, eu creio, como eu falei também, aqueles que não pegaram, pode se caminhar para a NASA para ser estudado, tá? Mas eu acho que a população toda pegou Covid, né, doutora? Ou sintomático ou assintomático pegou. Mas eu tenho amigos que assim, se eu peguei, eu não sei, eu nunca peguei, eu nunca pensei, meu filho, você ou pode... Nunca testou ou nunca também, testou. Né? Você pode ir para a filhinha da NASA, assim, ser estudado, porque a gente viveu, assim, longos períodos de surtos, exatamente. Né? E foi até uma forma aí de muita gente procurar realmente, porque teve essa queda de cabelo, procurar o dermatologista para fazer o tratamento. Exatamente. E aí descobriu até outra doença de cabelo. Eu fui por causa do Covid e descobri que eu tinha algo nada a ver com Covid, que já era outro tipo de tratamento. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente toma água e ainda vai provar aqui as delícias aqui dos meninos, a gente vai conferir as novidades do Kahu e depois volta com mais sábio para vocês, com muita música bacana, tá? Não sai daí.